Pois é, e a gente convidou dois lados para falar sobre o caso do senador Sérgio Moro. O nome dele está no noticiário nos últimos dias por causa do julgamento que vai decidir se o mandato dele será ou não cassado. Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, ele que é senador pelo estado do Paraná. Os processos em julgamento foram movidos pelo PL de Jair Bolsonaro e pela federação formada por PT de Lula, PCdoB e PV. A votação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está empatada neste momento em 1-1 e foi suspensa depois de um pedido de vista. Os trabalhos vão ser retomados na segunda-feira da semana que vem. Sobre esse assunto, eu converso agora com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Vocês acham que o mandato do senador Sérgio Moro deve ser cassado? Sabem como é que é a dinâmica aqui dos dois lados, né? Um assunto, dois lados. Gostaria de respostas curtas para que a gente pudesse aqui girar, né, e fazer mais questionamentos aos senhores. Kim Kataguiri, o senhor que é favorável à permanência de Sérgio Moro no mandato, eu gostaria que o senhor explicasse por quê e quais seriam as consequências para o jogo político se ele fosse sacado fora do Senado Federal. Bom dia, Basília. Bom dia, Zeca. Bom dia a todos que nos assistem. Sou absolutamente contrário, né, à cassação do senador Sérgio Moro, porque não há embasamento, não há fundamento legal para ele ser cassado. A acusação, aliás, é esdrúxula de que ele teria feito pré-campanha aí para a presidência da República e essa pré-campanha teria contribuído para ele se eleger senador e ele teria gasto dinheiro demais nessa pré-campanha de presidente da República. O PT e o PL acusaram ele de gastar 21 milhões de reais, nunca conseguiram provar. Os gastos que ficaram provados foram de 220 mil reais, segundo o próprio relator do caso no tribunal. Ou seja, é um valor muito pequeno, considerando o tamanho de uma campanha de senador. Para além disso, ele fez a pré-campanha no estado de São Paulo, ou seja, como é que ele se beneficiou, teve votos no estado do Paraná, quando o domicílio eleitoral dele ainda estava em São Paulo e ele ainda não sabia que ia disputar as eleições pelo estado do Paraná. Então, seria um precedente horroroso a ser criado, né, que poderia dar para a Justiça Eleitoral o poder de cassar qualquer deputado, qualquer senador, porque todo mundo faz pré-campanha, de todos os partidos, de todas as ideologias. Não há nenhuma previsão eleitoral, não há nenhuma previsão na lei sobre regulamentação de gastos de pré-campanha. Então, é simplesmente uma tentativa de derrubar o mandato do senador para possibilitar que o PT ou que o PL vença as eleições para o Senado no Paraná no tapetão, né? Foram derrotados por Sérgio Moro e agora estão tentando derrubá-lo na justiça. Para o senhor Zeca Dirceu, também a mesma linha, né? Duas perguntas em uma. Por que o Sérgio Moro tem que ser cassado e quais seriam as consequências de uma decisão como esta para o jogo político? Bom dia, Basília. Bom dia ao Kim. Bom dia quem nos assiste. Moro será cassado por um motivo muito simples. O que ele fez é crime, é ilegal. Há uma abundância de provas, muitas provas, produzidas pelos seus próprios partidos. Foi nós que produzimos apenas as provas. O Podemos foi lá e entregou os documentos que mostram esses gastos na casa de milhões. Foi o Podemos que disse isso. O próprio União Brasil, na sua prestação de conta anual, apresentou outros documentos que também provam que houve abuso do poder econômico, que a disputa foi feita de forma desigual, né? E a legislação do país, a Justiça Eleitoral, considera isso crime e considera isso motivo para cassação. Tanto é que já cassou outros. Nós tivemos no Mato Grosso do Sul, na eleição passada, a juíza Selma, que era chamada Moro de Selma, cassada justamente por abuso do poder econômico. Nós já tivemos até candidatos do PT que acabaram não se elegendo, mas tiveram um registro da sua candidatura cassada, se eu não me engano foi uma disputa em Minas Gerais, porque esse constatou ali gastos irregulares no período da pré-campanha. A exposição na mídia, as viagens, os grandes eventos, muitos que aconteceram em São Paulo, Kim tem razão, eles repercutiram no Paraná, apareceram na imprensa do Paraná, porque ele é paranaense. Estava tentando dar um golpe lá em São Paulo, como infelizmente a população de São Paulo acreditou também
no golpe da sua esposa, da esposa do Sérgio Moro, da Rosângela Moro, que agora abandona o eleitorado do Paraná e vai, né, com o seu domicílio eleitoral, né, abandona o eleitorado de São Paulo e vai com o seu domicílio eleitoral para o Paraná, o que é para mim uma prova que até o Moro acredita e sabe que vai ser cassado, está preparando a esposa para uma possível disputa suplementar. Além dos bonecos de Olinda, lembrados no voto do relator do caso, o Falavinha, filmes, livros, o Sérgio Moro tornou-se uma figura, né, muito conhecida nesse meio jurídico e político pelo poder, pelo alcance da Operação Lava Jato. Deputado Kim Kataguiri, o senhor acha que se Moro perder o mandato, será em função disso, pela caçada a políticos, empresários, banqueiros, corruptos? Mas eu não tenho a menor dúvida de que é isso. É pura e simples perseguição política, né? Muito me espanta aí o Zeca Dirceu, um deputado do PT que se posicionou contra a cassação de deputados que foram investigados, denunciados, condenados e presos por corrupção, por recebimento de propina, por comprar voto de parlamentar. Se posicionaram e defendem até hoje quadros históricos do partido que foram condenados por corrupção e agora querem caçar o Sérgio Moro porque ele gastou 200 mil numa pré-campanha em São Paulo, que nem foi o domicílio eleitoral pelo qual ele disputou a eleição. Então, é sim uma retaliação por todo o trabalho que ele fez na Operação Lava Jato, por ter desvendado o maior escândalo de corrupção da história do país. Aliás, se de fato fosse ter alguma coerência nesse discurso da esquerda para querer caçar o Sérgio Moro, a gente teria que caçar também Guilherme Boulos, que fez pré-campanha ao governo do estado de São Paulo e depois saiu para deputado federal, um cargo em que você pode gastar menos na campanha quando ele já tinha gastos na pré-campanha para governador do estado de São Paulo. Então, é evidente que esse discurso não se sustenta, né? Falar sobre abuso de poder econômico. Bom, delação do Palocci, né? Revelando que as campanhas da Dilma custaram 3 vezes mais do que aquilo que foi declarado pelo TSE, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Isso é abuso de poder econômico. O TSE deveria ter cassado o mandato de Dilma Rousseff já na sua primeira campanha, que já houve esse abuso sem ter que esperar pelo impeachment no seu segundo mandato. Então, é uma incoerência nisso tudo, porque gente pega roubando dinheiro, né, recebendo propina, pagando propina, saqueando estatal, não defendem que sejam cassados porque é do PT, porque é da esquerda, porque passam pano, aí é a corrupção do bem. Agora, quando um sujeito faz uma pré-campanha que todo mundo faz, aliás, se o TSE fosse ser rigoroso, se a Justiça Eleitoral fosse ser rigorosa em relação a gastos de pré-campanha, a maior parte dos deputados do PT em 2022 usou dinheiro de cota parlamentar para aumentar a divulgação do mandato em ano eleitoral. Se for configurar isso como gasto de pré-campanha, não só isso seria caixa 2, como também desvio de dinheiro público que deveria ser voltado à Câmara dos Deputados para fazer campanha eleitoral. Então, assim, não se sustenta de nenhuma maneira o argumento jurídico, é só uma fachada para justificar a perseguição política contra o senador Sérgio Moro. Zeca, Moro vai ser cassado, pode ser cassado também, porque foi o juiz da Lava Jato e mandou prender o que era ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente do Brasil? Isso não tem nada a ver, viu, Basília? Isso não consta no processo. Não há nenhum tipo de vingança, nenhum tipo de revanche. O Kim, por exemplo, ele tem tanta dificuldade de defender o Moro, que é indefensável, ele gastou 20 milhões na pré-campanha, tinha um staff hiperprofissional, especialistas nos mais diversos assuntos junto com ele. Isso que foi feito lá em São Paulo repercutiu no Paraná. O Kim tem tanta dificuldade de defender que fica querendo trazer outros assuntos do passado, de 5 anos, 10 anos atrás. Eu sei que é difícil, viu, Kim, porque as provas são muito consistentes. E ele não está sendo caçado porque fez pré-campanha. Não é verdade isso. Ele está sendo caçado porque fez pré-campanha com abuso do poder econômico, desequilibrando a disputa. E depois, quando foi ao Paraná, na pré-campanha do Paraná, também abusou de pré-campanha, né, e de muito dinheiro, na casa de milhões. Tem uma contratação de avião, de jatinho, que só ela passa de 100 mil reais. Então não é verdade que foram só 200 mil reais gastos. E o Kim fica dizendo que todo mundo faz isso. Ele está assumindo culpa. Eu vou orientar, inclusive, o pessoal do Paraná de ficar de olho na próxima e pedir a cassação dele também, porque se todo mundo faz, né, tem que ser cassado. Do Kim? Pedir a cassação do Kim? Na próxima, se ele continuar fazendo isso, ele está dizendo que todo mundo faz, eu vou orientar o pessoal de São Paulo a pedir também a cassação dele.
Bom, a gente está chegando no finalzinho aí do nosso CNN Dois Lados e já dando destaque, né, para os próximos movimentos do PT. Quem ganha e quem perde com uma eventual cassação de Sérgio Moro? O que está em discussão também é até esta possível mudança de paradigma de como tratar o Caixa 2, o que é pré-campanha, o que é o desequilíbrio, né, na corrida pública, na corrida eleitoral, de se utilizar da visibilidade de um caso para alcançar um outro posto eleitoral. Então, crime faz parte do jogo, acho que tudo isso também está sendo colocado aí em discussão. Quem ganha, quem perde com a saída de Sérgio Moro do jogo político? E quem, se você quiser também responder à provocação do deputado Zeca Dirceu, esteja à vontade. O Zeca é um piadista, né? Um sujeito muito bem-humorado aí, falando que vai falar pro pessoal de São Paulo vir atrás do meu mandato. Pode ficar tranquilo aí que o pessoal do PT sempre tenta me processar, sempre tenta vencer na justiça eleitoral e no final das contas acaba pagando o churrasco da firma, né? E enchendo os bolsos dos meus advogados. Então, está mais do que bem-vindo a tentar ingressar com qualquer tipo de processo. E eu tenho nenhuma dificuldade de fazer a defesa do Moro, né? Você falou, provas de mais de 20 milhões de reais. Não ficou provado. Tanto não ficou provado que nenhum desembargador, nem os desembargadores indicados pelo Lula, reconhecem o gasto de 20 milhões de reais que foi da acusação original do PT e do PL. Né? É uma tentativa, sim, de tentar vencer no tapetão. A repercussão política, como a Basília perguntou, é claramente, né, o PT está se esforçando para tentar devolver a Gleisi para o Senado, ela disputa pelo Paraná, era senadora, viu que não seria reeleita, porque o PT estava completamente queimado, ela não queria perder o cargo, não queria perder seus privilégios, saiu para deputada federal, mas agora ainda sonha, tem esperanças de voltar a ser senadora, mas eu não tenho a menor dúvida de que a população do Paraná, ainda que a cassação do Sérgio Moro aconteça, o que eu não acho que vai acontecer, a Gleisi não vai ter a menor chance de vencer e, pior do que isso, mais um adversário, mais um inimigo do PT deve vencer as eleições no Paraná em qualquer cenário e o PT vai acabar dando um tiro na água. Mas eles querem alimentar aí esse sonho, eles querem aí acreditar, né, vender essa esperança para a Gleisi de que ela ainda tem alguma esperança de vencer as eleições no Paraná. Não vai conseguir, o PT vai sair derrotado em todas as hipóteses. Se Moro não for cassado, é derrotado porque sua ação vai restar fracassada. Se Moro for cassado, também vai perder as eleições suplementares, o PT vai perder as eleições suplementares. Então, assim, tenho completa tranquilidade para falar sobre o mérito, sobre o aspecto jurídico do caso, e é exatamente, não sei se o deputado Zeca leu ali o voto do relator e mesmo o primeiro voto contrário contra o senador Sérgio Moro, porque nem ele sustenta a tese dos tais 20 milhões de reais que nunca surgiram, nunca apareceram e nunca comprovaram que existiam. Obrigada, Kim. Deputado Zeca, também a sua última resposta. Quem ganha e quem perde com uma eventual cassação de Sérgio Moro? E se isso acontecer, o senhor apresenta a sua candidatura ao Senado pelo Paraná? Ela já foi apresentada por um conjunto muito grande de lideranças, o que me honra muito. Eu li, viu, Kim, os 2 votos, acompanhei. Acho que quem não leu foi você. Você não leu o voto do Ministério Público Federal, que diz que não é 200 mil, que fala que os gastos são, sim, na casa de milhões. Então, é o Ministério Público Federal que pediu também a cassação do Sérgio Moro. Não é só o PL, o partido do Bolsonaro, não é só o PT, o partido Lula. O Ministério Público Federal, que é insuspeito, inclusive fez dobradinha com a Lava Jato do Paraná, ele pede a cassação. O Ministério Público Federal fala que o gasto é na casa de milhões. Então, isso tem que ficar muito claro, né? E o Kim, pelo jeito, sim, conhece pouco o Paraná. Né? A Gleisi não era, na última eleição, senadora, ela já era deputada federal. Então, ela ter virado deputada federal não tem nada a ver com o Sérgio Moro, nada a ver com essa última eleição. É isso então, senhores. A gente tem todo um julgamento pela frente, recomeça na segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral. O julgamento está empatado neste momento, faltam ainda os votos de outros 5 desembargadores. E na sequência, para qualquer resultado que dê aí, vamos acompanhar a repercussão na política. Quem de fato vai lançar sua candidatura? O Zeca Dirceu, houve apresentação da candidatura, mas então o senhor confirmaria se eventualmente sair mesmo o Moro da
cadeira de senador pelo Paraná, né? Pelo que eu entendi da resposta do senhor. Conversamos então agora com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Obrigada por terem mantido aí o nosso nível da discussão, apesar de serem dois lados bem divergentes. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.